Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos iniciando mais uma aula do curso de pós-graduação Lato Sensu, da especialização em Educação em Direitos Humanos, que é ofertado pelo Campus São Carlos do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Essa aula diz respeito à unidade curricular, à matéria, à disciplina, violências, cultura de paz e educação para os direitos humanos, ministrada por mim. Sou o professor Alessandro Eleutério de Oliveira, na unidade curricular Sociologia, né, do campus São Miguel do Oeste, sou professor de Sociologia, e aqui estou ministrando essa unidade curricular sobre violências, cultura da paz e educação em direitos humanos, para os direitos humanos. Bom, então, continuando, o tema da aula de hoje é comunicação não violenta e práticas restaurativas. Antes da gente entrar no conteúdo de hoje, vem algumas orientações para o tópico atual, o 4. Então, é necessário estudar os materiais disponibilizados, os textos, né? Assistir essa webconferência, essa aula, a aula 4, que está sendo realizada no dia 10 de setembro. Ela será disponibilizada amanhã, a gravação, até o final da tarde, início da noite, a gravação deverá estar disponível para vocês na sala Moodle. Lembrando que o prazo final para a realização das atividades de múltipla escolha, as atividades A e B, né, são questionários de múltipla escolha, tiveram seu prazo ampliado até o dia 11 de setembro, que é amanhã, quarta-feira. Tá? Então, é importante não esquecer, até às 11h59 da noite estarão abertos os 2 questionários. Então, eu peço aí que vocês façam, tá, essa atividade. E também temos a atividade C, que é o texto dissertativo argumentativo, que eu já fiz também uma alteração para a postagem desse texto com limite até o dia 23 de setembro. Eu sei que as estudantes, os estudantes, a grande maioria tem que conciliar o estudo, né, a leitura de textos, né, da pós-graduação, não somente dessa, mas de outras unidades curriculares, né? Então eu sei que a gente está vivendo esse momento aí, né, de aceleração, de muita tribulação e etc., né? As pessoas estão nas suas correrias pessoais, mas eu peço que vocês observem esses prazos, e no caso da atividade C, do texto dissertativo argumentativo, é até o dia 23 de setembro. Para mim fica complicado, no caso da atividade C, estender ainda mais o prazo. Eu já fiz uma extensão, era até dia 18, daí ampliei aqui até o dia 23, o máximo que eu pude. Tá? O dia 23 é uma segunda-feira, tá? E eu teria dificuldade para estender esse prazo até depois, porque eu tenho que corrigir todas as atividades de vocês, né? Algumas pessoas já enviaram, né? Já vou corrigindo ao longo dessa semana, mas uma boa parte provavelmente vai entregar no prazo final ou próximo desse prazo final. E aí eu tenho que fazer a correção de quase 200, né, textos, né, pensando aí no número de matriculados. Então, assim, e o texto dissertativo argumentativo a gente demora mais para corrigir, né? Enquanto o questionário de múltipla escolha, o próprio Moodle, ele corrige automaticamente. No caso desse texto dissertativo argumentativo, eu conto aí com a solidariedade, com o apoio dos estudantes, para que me entreguem até o dia 23 de setembro. Aqueles que já estão percebendo aí, que estão correndo risco
de não fechar com a nota, né, não fechar a unidade curricular, esses estudantes, além desse texto da atividade C, se ainda assim eles não tiverem uma nota suficiente para passar na disciplina, na unidade curricular, ainda teremos atividade de recuperação, que em breve também será compartilhada com vocês. Então, assim, eu reforço essa questão da atividade C, né, para me mandarem, aqueles que puderem mandar antes ainda, porque eu também tenho que comunicar a vocês dessa atividade de recuperação, tá? Então, para dar tempo de fazer tudo isso também, tá? Então, aqueles que estão com dificuldade de finalização, de atingir a nota mínima de aprovação, então esses estudantes também têm que ficar atentos com a correção da atividade que eu vou fazer, principalmente para quem mandar a atividade ser mais em cima da hora ou muito próximo do prazo final, porque aí fiquem atentos aos e-mails de vocês. Quando vocês são avaliados, o Moodle manda a nota para vocês, manda um aviso para vocês de que vocês foram avaliados. Daí vocês podem acessar o Moodle e verificar a nota de vocês. Então, também é muito importante ficar atento aos e-mails, tá bom? E a gente vai conversando, qualquer dúvida, nós temos nosso mural de avisos aí, nós temos o fórum de dúvidas, tá? Vocês podem me mandar mensagens privadas, qualquer dificuldade é possível entrar em contato via os tutores, né? Mas assim, tentem entrar em contato primeiramente com o professor, tá? Também vocês têm a opção de e-mail na plataforma Moodle, então eu peço nesse sentido que vocês aí observem essas questões, tá bom? Agora eu vou parar aqui um pouquinho o slide e vou mostrar aqui para vocês a atividade final, que é a atividade C. Tá abrindo aqui. Então, a atividade C, vocês vão acessar aqui nesse último botão de avaliação. E aí, esse botão ele é dedicado a essa atividade final. Ela tem peso 3, tá? Cada uma das atividades vale 1/3 da nota final, né? Ou seja, o Moodle vai somar tudo e dividir por 3. E aí a gente vai ter a nota final, uma média, né? Eu estou vendo aqui no chat, no bate-papo, que a Ana Cláudia Vale não estava escutando. E espero que agora você esteja conseguindo ouvir, tá bom, Ana? Ana, é atividade escrita. Vamos fazer o seguinte, Ana. Você, depois que a aula terminar, tenta ficar uns minutinhos aí que a gente vê o que está acontecendo, tá bom? Se mais algum estudante estiver com dificuldade de enviar o texto dissertativo argumentativo, fica aqui com a Ana também, e a gente resolve isso rapidinho, porque eu notei que eu tinha olhado até ontem, já tinha uns 15, 17 envios, tá? Então eu creio que está funcionando normalmente, senão ninguém teria conseguido enviar, mas a gente dá uma olhadinha e resolve, tá bom? Fica tranquila que vai dar tudo certo. Então aqui, para a atividade C, a gente tem um texto dissertativo argumentativo. Então, a gente tem um template ali, nesse template, nesse modelo, que vocês podem acessar, vocês vão baixar o template, o modelo, e a partir dele vocês constroem a atividade. E aí, vocês vão ter os temas, né? Então, tá bem tranquilo também, vocês podem reparar, né, que esses temas são 4 temas que vocês têm aí para escolher. São temas que foram pensados aí, tendo em vista os conteúdos já estudados. Então, o tema 1 é infância, violência e educação. Tema 2, juventude, violência e educação. Tema 3, violência, direitos humanos e cultura de paz. Tema 4 é um tema elaborado pelo ou pela pós-graduanda, pelo pós-graduando. Vocês inventam o tema. Então, assim,
tá bem tranquilo, né? Vocês podem ter essa liberdade, essa flexibilidade. Os critérios de avaliação e pontuação, né? A nota é de 0 a 10, então, domínio da norma padrão da língua escrita e das normas da ABNT, até 2 pontos. Compreensão do tema, até 2 pontos. Organização das informações e argumentos, até 2 pontos. O encadeamento lógico de ideias, até 2 pontos e as possibilidades de enfrentamento e solução para os problemas abordados, né? Então, a ideia é que vocês discutam problemas aí que apresentem, discutam no texto dissertativo argumentativo e também apresentem possibilidades de solução, não necessariamente empíricas, né? Então, porque é realmente complexo a gente estabelecer uma solução prática e detalhar, ainda mais no texto dissertativo argumentativo, mas se não der para apresentar possíveis práticas, pelo menos possibilidades teóricas de enfrentamento do problema. Quem conseguir juntar a teoria com a prática, a praxis, melhor ainda, tá? Mas é importante apresentar uma solução. É isso. Nesse momento, em relação à atividade C, alguma dúvida? Alguém quer manifestar a dúvida? Alguma dúvida? Pode falar, Adriana. Professor, desculpa, eu estava com dificuldade para entrar. Eu entrei bem na hora que você estava explicando sobre atividade. A minha dúvida é a seguinte: tem um, dois, três, quatro tópicos do trabalhinho. O meu trabalho ele tem que abordar esses quatro tópicos ou eu posso escolher um deles? Ótima pergunta, Adriana. Você escolhe um deles, tá? É um só. Ah, professor, muito obrigada. De nada, minha cara. Perguntando qual é o limite de tamanho. Eu estou abrindo aqui a atividade. Eu vou mostrar o template, que daí eu acho que eu já te respondo, tá? Espera só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Acho melhor vocês visualizarem para ficar mais fácil para vocês. Daí eu já aproveito e respondo essa questão da pós-graduanda, tá? Só um minutinho, por favor, que está abrindo aqui. E a gente já resolve isso. Só um momentinho. Como o texto está demorando para abrir, no template você tem o limite de páginas, está bem especificado, tá? Então, o texto aí, você tem esse limite de páginas, são poucas páginas, tá bom? Bem especificado. Deixa eu ver se ele tá um pouco lento aqui. Então, justamente para não demorar mais a aula, o início dessa aula, vocês podem abrir o template na plataforma Moodle e ali você tem o número de páginas, são poucas páginas, tá? Especificados. Tá? Se passar um pouco do número de páginas que está apontado, aí não tem problema também se passar um pouco, mas tentem não passar muito, não, escrever textos longos demais, até por conta do próprio processo de correção. Tá? Então, procurem aí seguir essa paginação que é oferecida aqui para vocês. Tá? Infelizmente, eu não estou conseguindo baixar aqui o template, mas no final da aula eu mostro ele detalhadamente para você, para todos vocês. Ana Cláudia, pode falar? Isso. Obrigado, Fernanda. De 1 a 3 laudas. Perfeito. Excluídas as referências, tá? Sim, Márcia, você pode fazer sobre a violência contra a mulher. Bem tranquilo. O tema 4 ele deixa aberto aí para qualquer possibilidade. A Ana Cláudia Vale Cavalcante e a Ana Paniagua ainda estão com a mão levantada. Vocês precisam de alguma informação? Oi, prof. Sim. No meu caso, como você já está
já está aberto aí na questão do templante, aonde exatamente eu coloco a minha atividade que eu fiz, a da avaliação, nesse onde está aberto aí. O template, daí você Sim. vai escrever sobre o próprio template, né? Ali tem algumas orientações, você retira e vai substituindo cada parte ali, né? Da estruturação do template, você vai colocando o seu texto em cima. Ah, pronto, já sei como é, já entendi. Entendeu? É um Entendi, modelinho, aí obrigada. você vai substituindo, tá? Então, aí o número de páginas, a Fernanda fez a gentileza aqui, de 1 a 3 laudas, tá? Excluindo as referências. Obrigado aí, Fernanda. E no final da aula, tento abrir ele aqui para mostrar para vocês, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, tá bom? Então, eu vou sair aqui dessa apresentação e vou colocar de volta os slides. Ok? Então, é isso, né, gente? Fazer o texto até o dia 23 de setembro. Hoje, nós vamos, então, trabalhar com práticas restaurativas, né? Então, a gente tentar, a partir disso, compreender os fundamentos da comunicação violenta, que é um meio de interação através do qual a gente pode justamente concretizar essas práticas restaurativas para educação e direitos humanos. Então, na aula passada, a gente já viu algumas possibilidades, né? A gente viu os elementos necessários para uma educação em direitos humanos, pensando na construção de uma cultura de paz. E aqui agora a gente vai ter mais alguns fundamentos e também algumas orientações de práticas ligadas a constituição de uma EDH a partir da comunicação violenta e das práticas restaurativas. Então, para isso, a gente vai compreender os elementos e práticas fundamentais da comunicação não violenta, articular essa comunicação não violenta com práticas restaurativas, principalmente no âmbito escolar, e refletir sobre o potencial da aplicação dos ciclos restaurativos para enfrentamento da violência escolar. Então, a gente vai utilizar alguns textos. O primeiro deles é a Introdução à Comunicação Não Violenta, a CNV, Reflexões sobre Fundamentos e Método, do Marcelo Pellizzoli. Então, a gente vai ter aqui, né, esse aqui é o Marcelo Pellizzoli, né, e esse autor, ele escreveu esse texto, né, aqueles que já conseguiram ler, é um texto muito bonito, né, ele parte de perspectivas bastante holísticas e sistêmicas para pensar sobre o papel da comunicação, né, da linguagem de um modo geral, tendo em vista o estabelecimento de uma comunicação não violenta, né? Pressuposto fundamental da constituição de uma cultura de paz. Aí, nesse sentido, a gente tem aqui as contribuições do Marshall Rosenberg. É um norte-americano, né? Então, o Pellizzoli vai basear uma boa parte de seu texto nas contribuições desse autor, né? Que é uma pessoa aí que forneceu contribuições fundamentais para se pensar na CNV, na comunicação não violenta, tá? A CNV aqui nós vamos compreender como uma resposta às práticas de comunicação que perpetuam a violência estrutural, né? A violência, como nós já vimos na acepção da Minayo, né? Dessa violência que ela surge por aspectos políticos, econômicos, né? Principalmente, e que acabam, digamos assim, reverberando
refletindo nas práticas cotidianas, nos relacionamentos interpessoais. Então, a CNV surge como uma resposta a essa violência estrutural, que também se dá no âmbito emocional e relacional, buscando o quê? A promoção da empatia. A empatia enquanto exercício de alteridade, tá? Vou até colocar de novo essa palavra aqui, né? Já abordei ela várias vezes, a alteridade, que é um respeito a posturas etnocêntricas baseadas no preconceito, nos estereótipos, que justamente lidam simultaneamente com a diversidade, com o potencial da existência humana e, ao mesmo tempo, com a e essa diversidade da existência humana nos torna múltiplos, né? nos carregam com uma potência, né? de seguirmos, de sermos, pensarmos e agirmos de modos diversos, de modos multidimensionais, e, ao mesmo tempo, a alteridade nos remete ao que nós temos de comum, que é a nossa essência como seres humanos. Então, praticar a alteridade está ligado ao exercício de empatia, de solidariedade, e quando eu falo em solidariedade, não estou falando de filantropia aqui, tá? De maneira que isso pode nos correlacionar, né, desenvolvendo aí o nosso potencial prometeico e fortalecendo o processo civilizatório. Então, nesse sentido, né, que eu tenho que pensar na comunicação não violência como prática de alteridade, né? E o próprio conceito de violência, que é bom a gente resgatar, né, está ligado, e aqui é uma compreensão a partir desse texto, mas que a gente pode pensar em outros textos que a gente viu nas aulas anteriores, essa violência não é apenas física, é muito importante resgatar o caráter polissêmico da violência sempre, porque também está ligado às agressões verbais, emocionais e relacionais estruturalmente construídas, como no caso da violência estrutural. Um detalhe, não confundir violência estrutural com racismo estrutural, tá? Que vocês vão trabalhar com esses conceitos em outra unidade curricular ligada ao tema das relações étnico-raciais, embora seja possível fazer algumas conexões, tá? E aqui a gente tem o Rosenberg, né, tentando explicar seus conceitos para uma plateia, né, numa palestra, e você vê aí ele usando marionetes, né? Eu acho que nós, enquanto educadores, eu acho que vale tudo, desde que respeitando os sujeitos, né, desde que respeitando os próprios pressupostos de uma relação calcada nos direitos humanos, com o objetivo de construir uma cultura de paz, eu acho que vale tudo, inclusive iniciativas fofas como essas, desde que elas sempre assentadas, né, no referencial teórico que a gente deve estar sempre buscando dominar. Então, resgatando esses conceitos, né, trabalhados pelo Rosenberg, o Pellizzoli vai falar que a comunicação é o ápice do fato da vida social, da vida humana, se estabelecer sempre a partir dessa dimensão relacional. Ela sempre vai se estabelecer enquanto relação, porque nós somos seres no mundo vital sistêmico. E eu não estou falando da dimensão sistêmica apenas se relacionando aos seres humanos. Eu estou falando que nós somos seres que vivem no mundo, né, numa biosfera, nós estamos em contato com todos os seres vivos, com todos os elementos, né? Então, aqueles que já conseguiram ler o texto devem ter percebido nas referências ao budismo, né, nas referências que esse autor faz sempre a enfoques, né, que dizem respeito às interligações entre ser humano com outros seres humanos, mas também entre o ser humano e a natureza, porque nós não somos abstraídos do meio ambiente, da biosfera. Então, a gente vai pensar que a comunicação se dá nesse mundo vital, com todas essas interligações, que são sociais, culturais, mas também biológicas. Somos seres portanto, ecológicas também. Né? Somos seres no mundo vital sistêmico. Né? Nós encontramos sentidos apenas a partir do momento em que estabelecemos relações, né? Ao ponto da gente não conseguir se identificar como um indivíduo isolado. Nós somos seres
coletivos, né? Repetindo mais uma vez, Aristóteles já nos ensinava que somos animais políticos, que se realizam a partir da prática cultural, né? Nós não nos isolamos, a não ser em situações aí muito excepcionais, daí que seriam aí por obra de uma operação artificial, quando, por exemplo, um astronauta aí que precisa passar muito tempo em órbita sozinho e etc. Mas, de um modo geral, nós somos seres coletivos, tá? A comunicação como linguagem deve ser entendida dentro de sua dimensão ontológica, essencial, constitutiva, a partir de uma interligação profunda, e não apenas instrumento para o ser humano entrar em contato com outros por meio da fala. Comunicação é o fato de exercer a vida sistêmica, e tal como a linguagem constitui o que somos a cada momento, a nossa história, as narrativas, as memórias, os feitos, os sonhos, os ideais, os textos, discursos, enfim, os signos. Somos seres de significação, né? A gente atribui um significado para tudo. Né? Desde quando os nossos hominídeos ancestrais, o nosso ancestral símio, emitia sons, né, em cima de uma árvore, né, esse ser que era um caçado, mas que também estava aprendendo a caçar, e ali ele avisava os demais membros da horda, do grupo, sobre um animal predador, sobre uma ameaça, né? E desde esse processo lá nos primórdios da humanidade até essas idiosincrasias dessa sociedade baseada numa cultura digital, nessa sociedade tecnológica, em que nós nos tornamos blogs, apêndices, nós nos tornamos ícones nas redes sociais, né? Um apêndice de símbolos multifacetados e de multimeios. Aqui é uma referência, né? Desde aquela pré-história, no início da humanidade, até a sociedade da informação, até a sociedade da cultura digital. Aí, né, o autor vai falar: se eu mudo alguma coisa em mim, eu estou mudando algo no mundo, mesmo que seja pouco. Então, a gente viu na aula passada a necessidade do educador em direitos humanos se desconstruir, se ressignificar, trabalhar seus sentimentos mais sombrios que todos nós temos, trabalhar seus preconceitos para que eles não se tornem episódios de discriminação, e dessa maneira ele trabalhar sua coerência, a coerência entre o discurso e a prática. Dessa maneira, se eu consigo me mudar algo dentro de mim, eu vou mudar o movimento, e dessa maneira, quando eu me movo, o mundo sai um pouquinho de lugar. Diz o cancioneiro pernambucano. Aí eu fui pesquisar para saber que cancioneiro pernambucano era essa, né? E tudo indica, não sei se tem algum pernambucano aqui, mas que ele estava se referindo ao Ciba, né? Que é um pernambucano, acho que sabe de quem eu estou falando. De outro lado, trata-se todo esse processo, né, de mudança, a partir também de uma comunicação não violenta, ela vai se dar no âmbito de uma circulação do patos. O patos é a experiência da compaixão e da empatia. Não é compaixão no sentido de ter dó, não. É no sentido de compaixão como exercício de alteridade, como exercício de empatia. A vida social é regida por trocas de coisas e de energias, de climas emocionais, de estados mentais, de dívidas e direitos nesse verdadeiro jogo sistêmico, com algumas regras e com muita complexidade, possibilidades em aberto. Circula entre nós essencialmente o amor e o ódio, a ligação e a repulsão. Então, essas citações diretas aqui do texto do Bolle são justamente para a gente pensar nessa dimensão sistêmica da comunicação que deve ser considerada na CNV, na comunicação não violenta. Aí ele está ecoando, né, vamos pensar em várias teorias sistêmicas, de teorias da complexidade. Então, a gente pode pensar, no caso da complexidade, no Edgar Morin. A gente pode pensar nas teorias dos sistemas do Fritjof Capra, tá? Do ponto de mutação, do tal da física, né? Então a gente percebe isso, até um certo esoterismo no texto dele, mas é um esoterismo que ele traz a partir de um enfoque científico, sem perder o rigor científico. Quais são os princípios fundamentais da comunicação não violenta? A autenticidade. É necessário falar de forma honesta e verdadeira, olhar
a pessoa nos olhos, né? Olhar com um tom franco, não com um tom meramente professoral. Quando eu digo professoral, na má acepção desse termo, né? Não falar como alguém que quer simplesmente impor algo. Então, para que isso se dê, é necessário falar de modo honesto e verdadeiro, ser autêntico. É necessário ter empatia, escutar ativamente e reconhecer os sentimentos alheios. E isso implica um exercício de sair do nosso umbigo sócio-psicossocial. Tá? A gente olha o mundo a partir das lentes da nossa alma, né? Do nosso intelecto. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e lembrar sempre que a gente está numa dimensão relacional. E a conexão humana, priorizar o entendimento mútuo. Todas as sínteses que vão sair, que são elaboradas a partir da CNV, que tende a tratar o conflito de uma maneira positiva, né, como uma possibilidade de aprimoramento comunicacional e civilizatório, né? A CNV, a comunicação não violenta, ela tem basicamente 4 componentes que o autor traz nesse artigo: a observação, os sentimentos, as necessidades e as demandas. As observações, né, a gente tem aqui 2 imagens, o olhar de um homem e também a gente tem 2 figuras humanas se comunicando. Quando eu falo em observação, eu não estou falando do olhar, embora ele faça parte. Eu estou falando da observação no sentido de algo que eu digo, né? No contexto do que é dito para o seu interlocutor, ou seja, para a pessoa com quem você está buscando estabelecer uma violenta, uma CNV. Uma observação sem julgamento. Claro que você tem que estar com o seu olhar, aí sim, o seu olhar atento, com uma escuta atenta, a gente também já vai falar sobre isso, e a partir disso, você tem que estar atento principalmente a si mesmo, ao outro e a si. Então, você tem que fazer suas observações, o que você vai dizer, a partir de uma lógica que não implique julgar o outro. Por exemplo, eu tenho que descrever minhas ações sem adicionar juízos de valor. Quando eu não atribuo juízos de valor, eu não estou dizendo para essa pessoa, atribuindo o certo e errado, atribuindo adjetivações, características negativas para a pessoa. Eu estou sempre mostrando a partir do meu olhar, aí sim, do meu ponto de vista, que eu vou fazer minhas observações. Os sentimentos. Eu preciso identificar, primeiramente, os sentimentos, tá? Esses sentimentos abstratos, né? Que são constituídos a partir das minhas emoções e a partir dos pensamentos que eu tenho sobre essas emoções, das experiências. Eu tenho que reconhecer e nomear emoções e sentimentos, ao invés de me limitar a culpabilizar o próximo. Eu tenho que pensar principalmente nas minhas emoções e sentimentos, ao invés de simplesmente projetar no próximo o meu eu, o meu ego, e olhando o próximo a partir apenas do meu olhar. Isso é bem... Então, assim, daí já vem a maneira de se colocar. Eu não vou dizer assim, você me frustra, você me dá raiva, você me entristece. Você vai dizer, eu sinto frustração quando acontece tal e tal situação. Eu sinto tristeza, eu sinto raiva. Eu tô, a partir do meu ego que eu estou me comunicando e não impondo, né, deixando claro que não que tudo bem, você está relacionado a isso que eu estou tentando te comunicar, a essa situação que eu quero que se modifique, mas é a partir do meu olhar. Porque eu não sei o que está dentro do outro. Eu não conheço esse universo do outro. Eu posso ter pistas pelo comportamento, pela maneira como ele expressa suas emoções, as atitudes, etc. Mas o mundo é mediado a partir do eu. Esse eu que é socialmente constituído, mas é a partir do meu eu, tá? Do meu universo emocional, sentimental e intelectivo. E as necessidades. Reconhecer as necessidades
E isso implica a minha e a do próximo, mas principalmente, no primeiro momento, a minha. Conectar sentimentos às necessidades insatisfeitas. Eu estou frustrado porque eu me sinto frustrado porque eu preciso de mais colaboração. Então, vocês vão vendo que sutilmente a gente vai mudando a maneira de se comunicar, projetando no outro a culpa de tudo, até porque a gente está numa relação. E eu já vou mostrando, olha, a partir do meu olhar está acontecendo tal situação. A partir do que tá acontecendo aqui na nossa escola, entre mim e o meu colega professor, entre mim e o meu estudante, se você não é professora ou professor, com quem você trabalha, a gente já está deslocando. O outro não deixa de ter importância, ele tem, porque eu também quero identificar os sentimentos e as necessidades do outro, mas principalmente deixando claro que é a partir do que eu estou enxergando, né, para eu não projetar o outro a partir de um estereótipo que eu tenho dele. E também o momento das demandas, dos pedidos, como vocês vão ver em outros artigos e outros textos. A gente vai formular demandas a partir de pedidos concretos, claros e específicos, pedidos que não são ordens. A partir de agora você tem que fazer de tal jeito. Não, não é assim. Tá? Você poderia me ajudar agindo de tal maneira, fazendo tal coisa? E isso iria fazer com que eu não me sentisse mais frustrado, por exemplo. Tá? Não impondo. Eu quero que seja assim. Então, a gente tem um hábito, muitas vezes, sem a gente perceber, de querer que as coisas sejam do nosso jeito. Se a gente não sai do nosso egocentrismo, então fica difícil a gente conseguir criar uma prática comunicacional que resolva conflitos e que trabalhe os conflitos como uma possibilidade de aprimoramento social. Porque aí é muito importante diferenciar pedidos e exigências, porque o pedido ele convida a cooperação voluntária. Então, por gentileza, eu me sentiria melhor, mais seguro, mais feliz, mais confiante se houvesse tal e tal atitude da sua parte. Gente, a pessoa já vê você falando assim, ela já tem um outro olhar. Aquela pessoa que às vezes, né, está armada, porque a vida às vezes né, a gente tem que lidar com tantas questões do nosso dia a dia, né, questões do trabalho, da vida pessoal, questões econômicas, etc. A pessoa já começa a se desarmar, né? E as exigências, ao contrário dos pedidos, impõem ações e geram resistência. Daí, gente, é o jeito de falar e a linguagem, né, os caracteres, as palavras, né, que nós vamos utilizar, que vão fazer muita diferença. Tá? E a prática da empatia. Escutar, e daí a gente vai falar de uma escuta que não é uma escuta passiva, porque realmente eu estou escutando o outro, a outra, né, com respeito, sem interromper, sem julgamentos ou conselhos, simplesmente ouvir e entender o que está acontecendo. Tá? Nós somos brasileiros, nós somos um povo que se comunica muito com as palavras, com o corpo, com o olhar, nós nos tocamos. O que eu vou dizer agora, gostaria de abrir um parênteses, que é principalmente um olhar sociológico, até um pouco de sociolinguística, no caso, tá? Não é um olhar, não fiz uma pesquisa a partir sobre isso, mas é algo que eu tenho observado. Tenho a impressão que os brasileiros, de um modo geral, que nós temos dificuldade em escutar o outro. E aí eu quero fazer uma observação que eu não quero cair em nenhum enfoque eurocêntrico, né, de estrangeiro que olha o brasileiro, né, que muitas vezes é um olhar eurocêntrico, da branquitude, é um olhar colonizador. Eu estou falando aí como um olhar de notar as pessoas no dia a dia, né? As pessoas, desde quando elas estão fazendo uma refeição em família, ou quando tem um grupo de amigos numa choperia, e às vezes até nas nossas práticas de trabalho, as pessoas às vezes têm dificuldade de ouvir, mas elas querem muito ser ouvidas, interrompem as outras pessoas quando elas estão falando, uma certa ansiedade. É uma impressão que eu tenho,
né? Como eu disse, uma pesquisa científica poderia provar se essa inferência está correta ou não. Mas eu penso que é importante, né, que talvez esse saber da minha experiência, e que talvez alguns aqui possam concordar ou discordar a partir das experiências de vocês, que é necessário fazer esse exercício de ouvir, deixar a pessoa falar até o final. E ouvir implica, às vezes, ouvir uma pessoa por 10, 15 minutos, né? E é difícil porque a gente está num mundo acelerado, a gente está sempre com pressa, a gente quer que tudo se resolva, seja dito rápido, mas ter essa escutativa, tá? Porque isso vai permitir que a gente valide sentimentos e reconheça as necessidades do outro, e em diálogo também com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades. E é importante, então, sempre ter esse processo de comunicação com o outro, mas também de autoconexão, de religare, né? Antes de se comunicar com esse próximo, voltando, reconhecer nossas emoções e necessidades, né? A gente perceber também que nem sempre a gente está preparado para uma conversa difícil. Aqui tem um exemplo, né? Eu me sinto exausto e preciso descansar. Tem hora que a gente está muito cansado, ou a gente está, às vezes, numa situação de muito desafio emocional, sentimental, alguma demanda familiar, uma doença de um parente, um prazo que a gente tem que cumprir no trabalho, a gente fica naquela situação. Então, a gente perceber também, né, que para a comunicação não violenta ocorrer, que existem certas condições que a gente tem que observar. Não, eu vou deixar isso para amanhã, porque amanhã eu dormi direito, eu tomei o meu chazinho de mulungu, eu tomei o meu chazinho de cidreira e etc. E amanhã eu vou estar em condições para isso. Esse feeling, tá? Então, essa escuta com empatia, né, no sentido de entender o sentimento e as necessidades do próximo sem interromper e sem julgar. Alessandro, mas tem gente que não deixa a gente falar, que nos interrompe, etc. Aí é fazer esse esforço, tá? E se colocar ali de uma maneira que a sua linguagem corporal, que o seu olhar mostre que você está ouvindo, mas que você também precisa ouvir, né? Então, a pessoa te interrompeu, ela termina de falar, muito interessante o que você falou, mas por gentileza, eu vou só retornar o que eu estava falando para eu não perder a minha linha de raciocínio. A própria pessoa vai perceber que te interrompeu e muitas vezes já vai se desculpar com você, né? Daí você termina de falar, porque um dos dois tem que ser versado ou tem que conhecer pelo menos alguns rudimentos da comunicação violenta. Daí já dá para ter esse processo. Vai ser um pouco mais difícil porque a outra pessoa não está versada na comunicação não violenta. Mas daí, quando um consegue, mesmo com uma pessoa que está com dificuldade, que está ainda com sentimentos e emoções bastante fortes, que está com uma tendência para agressividade, que está com muita coisa engasgada e etc., um desses tem que estar versado, tem que estar conseguindo respirar. Né? Então, é muito importante os exercícios de respiração. Né? Na pior das hipóteses, contar até 10 e etc. Agora, se nenhum dos dois está versado na comunicação não violenta, a possibilidade desse diálogo para resolução de conflitos, a possibilidade é menor. Então, pelo menos um dos dois tem que estar versado na comunicação não violenta. E vocês vão perceber isso, inclusive, por exemplo, entre os colegas de trabalho, ou com o público-alvo que vocês lidam, se você for professora ou professor, vocês já vão notando algumas diferenças nesse sentido, né? Porque você também, eu sou versado, eu conheço algumas noções básicas de comunicação não violenta, daí eu estou lidando com um estudante muito difícil, vamos supor que está, não que ele seja difícil em si, mas ele naquele momento a comunicação com ele está muito difícil. Tá vendo? Eu já me corrigi, né? Então, eu já corrigi porque eu estava já atribuindo um juízo de valor. É um processo que a gente está o tempo todo aí e se ressignificando, tá? Esse próprio estudante que, de repente, ele pode se desarmar ao perceber que você está trabalhando com ele com comunicação não violenta. Até no momento de você, numa situação de conflito ali em sala de aula, você chamar a atenção dele, não no sentido da bronca, não no sentido de falar mais alto que ele, não no sentido punitivo, mas no sentido de que você quer trazer ele
para aquele espaço ali de troca, né, nesse ritual de esclarecimento que a gente faz em cada aula que a gente vai dando. Tá? É um exercício. Evidentemente, existem situações que são muito complexas e dramáticas, né? O professor, às vezes, ele enfrenta até ameaças à própria integridade física dele dentro da sala de aula, dependendo da escola, dependendo da turma, né? Tem professor aí que um professor católico, por exemplo, faz um Pai Nosso Pentalto para sair. Se um professor for de matriz africana, ele já se agarra nos seus orixás. É difícil, mas é um tipo de prática que a gente vai tentando construir e que envolve também, né, articular com os demais sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, os coordenadores pedagógicos, né, os diretores, os nossos colegas. Quais são as barreiras à comunicação não violenta? Julgamentos e rótulos, de você vai observando a pessoa, constrói um estereótipo negativo sobre ela, rotula, né, carimba, ó, esse cara aí é assim, esse cara essa pessoa é nervosa, essa pessoa é rancorosa, essa pessoa é violenta, essa pessoa é sombria. E a negação da sua responsabilidade, né? Tomar cuidado de não querer só jogar essa responsabilidade dessa relação que precisa ser aprimorada no outro, e as comparações também, tanto positivas como negativas, né? E as exigências, né? Quando você está exigindo, ao invés de pedir, quando você está impondo, a pessoa já se fecha. A gente não gosta que ninguém cobre a gente, que dê ordens, né, para a gente, sem que haja um contexto, sem uma prática pacífica de comunicação, porque a exigência já nos fecha, vai impedir o diálogo aberto e a cooperação. E a gente vai poder usar essa comunicação não violenta no trabalho, na família, em qualquer outra interação social que gere conflito. Porque o conflito ele existe, ele faz parte da nossa existência. Mas um conflito ele pode tanto ter uma dimensão negativa como positiva. Se você se afunda no conflito e usa, né, então você é violento comigo, você me agride, eu vou ser agressivo e violento com você também, daí você cria uma relação de violência. Ou eu posso transformar esse conflito como uma possibilidade da gente transformar uma situação que não é satisfatória, que gera frustração, que gera ansiedade, que gera tristeza, numa outra maneira de se relacionar e restaurar uma situação, né? Conseguir utilizar a CNV enquanto possibilidade de concretização de prática restaurativa. Então, por isso é muito importante você distinguir sentimentos autênticos de pensamentos, né, de interpretações e julgamentos, né? Então, por exemplo, se eu penso que, olha, eu me sinto desvalorizado diante de tais situações, diante de tal e tal situação que eu percebo realizada por ti no nosso dia a dia, é uma coisa. Agora, se eu digo, você nunca me valoriza, eu já estou julgando a pessoa. Tá? Isso vale desde para discutir a relação amorosa até profissional. Então, a gente tem esses 4 componentes, a observação, o sentimento, o pedido, a demanda e a necessidade, que vão nos ajudar a ter uma relação comunicacional baseada na empatia, pensando em soluções pacíficas. Tá? E aí a CNV é uma ferramenta para a constituição de uma cultura de paz com respeito às interações humanas. Então, lembrando, né? É necessário praticar a autoconsciência, identificar os próprios sentimentos e necessidades. É necessário exercitar a empatia, escutar ativamente o próximo, reconhecendo também os sentimentos dele ou dela e as necessidades dele ou dela. É um processo de comunicação e é um processo para aprimoramento dessa relação para todos, e não apenas para a gente. Tá? E aí a gente também tem que ceder. Mas ceder, que eu digo, sem implicar acarretar um dano à nossa dignidade, um dano psíquico, né? A gente também não pode sair violentado dessas práticas, né? Dessa CNV. E aqui a gente entra, então, numa situação de melhoria, né? Os benefícios são a melhoria nas relações, na resolução de conflitos, na promoção de empatia e na cooperação, né? Enquanto uma prática contínua que nos transforma, né,
a forma como a gente se comunica, se relaciona e por conseguinte, a todos nós. Né? Essa corrente do bem, que não é aquela corrente do bem no sentido filantrópico e superficial, mas de realmente a gente estabelecer novas relações no nosso cotidiano. Né? A gente vai transformando os movimentos, como aquela citação do cancioneiro pernambucano. E aí a gente entra no texto da Gabriela Balaghi, As Práticas Restaurativas e Suas Possibilidades na Escola, Primeiras Aproximações. Tá? Então, ela vai entender as práticas restaurativas como uma forma, né, de mediação de conflitos, né, pensando sempre nesse estabelecimento da cultura da paz, né, nessa educação para os direitos humanos. Né? Então, ela vai pensar nessas contribuições para o estabelecimento dessas práticas restaurativas. Né? Então, só um momentinho, uma travadinha aqui. Bom, então, quando a gente pensa em práticas restaurativas, né, a partir do e as práticas restaurativas, elas poderão ser concretizadas a partir de uma comunicação não violenta, a gente tem que pensar sempre em resolução de conflitos e restauração de relações para promover essa cultura de paz. E quando a gente pensa no conflito, a partir do sobre o qual essas práticas restaurativas vão atuar, a autora vai lembrar de várias tragédias que têm acontecido em escolas nos Estados Unidos. Então, quem aqui já é mais velho deve se lembrar daquelas chacinas que começaram principalmente nos anos 1990 e que acabaram ecoando em outros países. Hoje em dia, né, até no Brasil, a gente tem essas tragédias, essas chacinas aí de estudantes que invadem seus espaços escolares, né, e cometem verdadeiras carnificinas que muitas vezes são resultados de processos de bullying que esses violentadores sofreram quando eram estudantes. Então, o bullying acaba sendo uma mola propulsora. Mas a gente tem que entender também tudo isso dentro de uma série de intervenientes, essas violências, esses conflitos, desde o bullying, desde o desentendimento entre pessoas que estão no ambiente escolar, ou até mesmo um caso mais grave, né, que envolve violência física e até assassinato, dentro de um contexto, de um panorama, de uma conjuntura maior. Então, a gente pensar nos intervenientes sociais relacionais. E aí a autora vai dizer que qualquer projeto que pretende intervir nas questões relativas à violência na escola deve partir da perspectiva ampla de que a violência na escola emerge a partir de situações de conflito interpessoais e institucionais, né? A dimensão entre o indivíduo e a instituição, a organização no qual ele atua. A violência está presente nas relações da comunidade escolar, como a gente já viu anteriormente, entre alunos, professores, gestores, pais e etc., mas também na comunidade onde a escola se situa, os agentes externos de violência. A violência pode variar de situações de agressões graves até as transgressões das normas disciplinares de uma escola, até as situações chamadas de incivilidade ou de bullying, e elas têm que ser pensadas dentro do âmbito coletivo, nos remetendo a determinantes que são sociais, econômicos, políticos e culturais. Né? E o conflito tem que ser pensado dentro dessa dimensão social. Né? Ele é parte da vida, das relações e das instituições humanas. Ele não pode ser visto simplesmente como um problema, e sim como uma situação que pode nos levar à promoção de um melhor conhecimento de nós mesmos, de si, dos outros, das nossas relações, das instituições, dos interesses. Ele tem esse papel de ser um canalizador, um potencializador ou não de mudanças, né? Desde que ele seja bem trabalhado. Né? Então, ele pode destruir laços sociais, se ele não for enfrentado de uma maneira baseada em práticas restaurativas e de uma comunicação não violenta,
mas ele também pode levar ao aprimoramento, né, à restauração. Ele tem esse potencial, né, de se realizar a partir de um enfoque de uma dimensão positiva. Tá? Então, é necessário não abafar aqui em vermelho o conflito, negando as diferenças, mas, ao contrário, que elas permitam que se permita a essas diferenças que elas apareçam e sejam reconhecidas. E a gente pode resgatar, a Balaguer ela vai utilizar a teoria crítica da sociedade, a escola de Frankfurt, ela resgata o Adorno, uma obra chamada Educação e Emancipação, né? Muitos aqui já devem ter lido essa obra, que tem textos, por exemplo, que são algumas conferências de rádio que o Adorno fez há décadas, como, por exemplo, Educação após Auschwitz. Né? Então, textos como esse lidam com a questão do conflito. E o Adorno, assim como o Theodor Adorno, assim como outros intelectuais da chamada Escola de Frankfurt, vai resgatar a psicanálise freudiana para pensar que o psiquismo, né, a dimensão subjetiva do ser humano, é dotada de instâncias psíquicas no qual as pessoas têm que conciliar tanto desejos como necessidades. Né? Lembrem daquele modelo freudiano do id, do superego, né? E o id, o superego e o ego. Né? Então, a gente tem que o tempo todo conciliar nossos desejos e necessidades pessoais e conciliar isso com a estrutura social, né, que é bastante repressora e violenta. Então, a gente tem que lidar, né, com esse mal-estar da civilização, sempre mediando a natureza que nós temos, a nossa natureza individual, com o plano da cultura. E as práticas restaurativas, elas devem ser pensadas, né, historicamente, em vários momentos. O primeiro momento, a partir dessas práticas restaurativas, que tem esse potencial de conciliar essas tensões que o Theodor Adorno percebe na sociologia frankfurtiana, essas tensões entre indivíduo e sociedade, a gente tem vários momentos. Historicamente, as práticas restaurativas foram suscitadas, alimentadas pelo movimento do pós-guerra, que demandava se pensar a produção de uma paz. Né? Então, todos os horrores da guerra trouxeram essa necessidade. Vamos impedir que horrores como Auschwitz se repita, por exemplo. Né? E as práticas restaurativas elas começam a surgir a partir daí, mas elas são concretizadas de fato, né? Começa a se tornar modos de se interferir e resolver os conflitos humanos, e até na justiça criminal de alguns países, principalmente a partir da década de 1970, principalmente no Canadá, mas a gente vai ver isso também acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, a partir de ações restaurativas de reconciliação entre a vítima e o agressor, entre a vítima e o ofensor. Então, é uma relação de diálogo entre pessoas que estão em conflito, muitas vezes uma foi agredida pela outra, tentando uma reconciliação. Momento 2, surgido em 1990, na Nova Zelândia. Gente, agora que eu percebi que o slide não está aqui, perdão, espero que não esteja acontecendo há muito tempo. Tá? Quando acontecer assim, vocês podem abrir o microfone, porque eu às vezes não estou enxergando essa tela principal, eu vejo só o slide, tá? Peço perdão aí agora que eu me dei conta. Então, o momento 2 ele surge nos anos 90 na Nova Zelândia, as conferências de grupo. A gente tinha naquele momento um aumento nos casos de delinquência, de violência entre o povo originário maori, que é um povo indígena, né? Que está, em certa medida, incorporado na sociedade neozelandesa. A Nova Zelândia, sob muitos aspectos, ela dá um exemplo de como tensões coloniais conseguiram, em certa medida, ainda há muitos problemas, né, incorporar a cultura maori de modo orgânico na sociedade, e aí eles utilizavam o que? Eles resgataram justamente a própria cultura indígena maori, desses povos da Oceania, né, esses povos originários, a própria organização deles, como
né, a partir do diálogo, da circularidade da forma de se resolver os conflitos dessas etnias, desses povos originários, isso foi reaproveitado para se pensar na delinquência maori naquela sociedade ocidental neozelandesa, e isso é incorporado depois na própria Nova Zelândia de uma maneira geral, né, não restrita mais apenas à sociedade, aos povos originários, né, às culturas tradicionais, né? Então é importante quando você vê que a própria ancestralidade dos povos originários pode nos mostrar possibilidades de práticas restaurativas e da própria comunicação não violenta, tá? Não é à toa, gente, que muitos autores, como Ayrton Krenak, mostram que o nosso futuro ele tem que retomar a ancestralidade, né? Esse futuro ancestral, né? Não apenas em relação ao meio ambiente, mas também a maneira como nós podemos nos comunicar. E o momento 3, ele é muito apoiado nesse movimento que acontece anteriormente na Nova Zelândia, né? Então a gente vai ter esses círculos e conferências restaurativas, e que também vão acontecer em outros países, como a África do Sul. A gente vai ter muito essas conferências, essas práticas restaurativas na África do Sul após o Apartheid, onde a população branca e a população negra vão ter esse momento, né, de discutir, de colocar, de expor seus medos, seus traumas, né, e etc. Vão se escutar. A gente vai ver isso acontecendo também na Argentina e no Chile, na Colômbia. Na Colômbia a gente tem a Escola do Perdão e da Reconciliação. No contexto brasileiro, nós tivemos algumas práticas restaurativas que chegam aqui a partir de uma recepção institucional e política, envolvendo tanto instituições públicas como ONGs, as ONGs. A partir de 2003, juntamente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, a gente vai ter uma ação do Ministério da Justiça com esse programa da ONU, e a gente vai ter projetos pilotos, como promovendo práticas restaurativas do sistema de justiça brasileiro em São Caetano do Sul, Porto Alegre e Brasília, focado em jovens infratores, né? Em 2008, a justiça restaurativa começa a emergir como política pública pelo Estado, mas lembrando em consideração que o sistema jurídico brasileiro ele é menos flexível, principalmente quando a gente pensa no âmbito penal e criminal, do que em países que têm um direito consuetudinário, né, que é um direito baseado em práticas, em tradições que não foram positivadas, né? Positivada é quando uma lei ela existe no plano mais formal, né? No direito consuetudinário, eu sempre erro essa palavra, a gente tem essas práticas baseadas nos costumes, nos hábitos, né? Que não sempre se tornaram parte de um arcabouço do direito, né? Nem sempre estão em códigos e leis escritas, né? No Brasil, o que vai valer é principalmente o que está na lei, e não nos costumes e tradições. Então, as práticas restaurativas no âmbito jurídico são utilizadas em dois contextos legais: os juizados especiais criminais e as varas da infância e juventude. São algumas exceções. Nos juizados especiais criminais, então, que tratam de crimes de menor gravidade, e nas varas de infância e juventude voltadas para adolescentes em conflito com a lei, que cometeram atos infracionais. Aqui tem algumas exceções, porque os dispositivos legais permitem, como os artigos 126 e 112 da Constituição, do ECA, perdão, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí sim, dos artigos 98 e 70 até 74 da Constituição Federal, em conjunto com a Lei 9.099 de 1995. Na escola, existe um espaço maior, uma elasticidade para o uso de práticas restaurativas, né, em relação ao plano jurídico, né? Porque ali você também tem esse espaço maior, né? A escola é um ambiente de comunicação,
E os conflitos, eles fazem parte do cotidiano escolar. Então, é necessário, pedagogicamente, se transformar o conflito em oportunidades de aprendizado, né? Pensando sempre que a gente deve evitar as limitações dos métodos dessa pedagogia tradicional, né? Vamos punir para o aluno aprender a lição dele e não aprontar mais, né? Baseado muitas vezes no autoritarismo e no medo, e que acaba reforçando a distância entre estudantes e professores. E quais são os fundamentos das práticas restaurativas, né? Ela está baseada no que se chama de justiça restaurativa. O foco é o restabelecimento de relações, a reparação de danos e a responsabilidade coletiva. A participação ativa de todos os afetados pelo conflito, pensando no empoderamento das partes, tanto dos ofensores como dos ofendidos, a partir da escuta ativa e do diálogo, então, resgatando o papel da comunicação violenta nas práticas restaurativas, né? E sempre pensando numa resolução colaborativa, na busca de soluções coletivas e reparadoras, né? Isso vai fortalecer a comunidade escolar, vai promover o diálogo e a empatia e reparar danos, ou pelo menos é o que se espera, porque a gente vai ter um aumento do senso de pertencimento e responsabilidade, né? Prevenindo conflitos, promovendo a cultura de paz, engajando a assunção de responsabilidades por atos prejudiciais. E aí os ciclos restaurativos têm um papel fundamental nesse processo. É necessário que esse processo tenha a figura de um mediador ou de um facilitador. A gente, em alguns textos, quando vai aparecer a figura do facilitador, é a mesma coisa que mediador, neutro, que deve facilitar o diálogo entre as partes envolvidas no conflito, encorajando os envolvidos a encontrar as soluções para o problema, né? Então, a gente vai ter as conferências, os círculos restaurativos, a partir de reuniões nas quais participam vítima, ofensor e outras partes envolvidas, com o objetivo de promover a responsabilização, e o entendimento mútuo. As etapas são a preparação, o encontro e o acompanhamento das ações que vão levar aos acordos, né? Então, a gente pode pensar que esses círculos restaurativos eles também podem ser preventivos, né? Pensando em fortalecer os vínculos e membros da comunidade escolar, justamente para que esses conflitos não aconteçam ou para que eles aconteçam numa dimensão menor, menos destrutiva. Círculos de conversa com estudantes para discutir questões de respeito e convivência. Então, desde os regulamentos escolares, os códigos de conduta, até a questão do bullying, envolver o estudante, não apenas impor a maneira como ele deve agir. O facilitador é essa pessoa que ela tem que ter uma capacitação, ela tem que ter um treinamento, um letramento em comunicação não violenta, em práticas restaurativas, para conduzir esses ciclos, essas conferências, para a gente ter um ambiente de segurança, de respeito, orientando o processo sem impor funções dele. Ele está ali como mediador, como facilitador, promovendo a autonomia dos participantes, né? Então, essa é a ideia, né, de reduzir os conflitos, fortalecer relações, inclusão a partir dessas práticas. Tá? Quais são os desafios? Essa cultura punitiva que ainda impera em muitas escolas e em outras instituições. Existe, então, muitas vezes uma resistência inicial para a mudança de práticas disciplinares tradicionais, principalmente em ambientes onde o autoritarismo é muito forte, onde se tem medo de práticas democráticas, de diálogo. A própria formação de facilitadores, né, é necessário que eles tenham a oportunidade de estudar para entender como esse processo funciona. Mas, se dá certo, a gente tem um potencial transformador, né, para ter uma comunidade mais forte e conectada. No caso do bullying, por exemplo, a prática vai possibilitar a resolução do conflito a partir desse momento em que ambas as partes vão poder se comunicar e colocar o seu ponto de vista, a maneira como eles percebem os acontecimentos, reintegrando as partes envolvidas, né, para o restabelecimento do respeito e da empatia. Então, eles vão reunir, esse círculo restaurativo, as partes marcadas pelos conflitos, vítimas, ofensores, a comunidade envolvida, para restaurar dignidade, segurança e justiça, integrando todos socialmente. Tá? Então, são vários momentos,
com foco na escuta das necessidades e ações sobre essas necessidades. Então, é necessário que haja um pré-círculo. O pré-círculo, ali a gente vai ter, por exemplo, o facilitador, né, acolhendo, né, um trabalho individual com essas partes. Ele vai escutar individualmente cada parte, né, para entender esse conflito. E ele também vai explicar para essas pessoas, no momento do pré-círculo, como o momento do círculo vai funcionar. Então, é um momento de preparação, de planejamento, tá? Preparação para essa participação ativa. E nós vamos ter o ciclo restaurativo em si, que é a compreensão mútua dos impactos do conflito. É o momento de responsabilização das partes envolvidas. E aí vai ser produzido um plano coletivo de reparação. E depois a gente vai ter o pós-círculo, que é a avaliação, pode ser no momento até bem posterior, do cumprimento do acordo. Isso está acontecendo mesmo. O que as partes se comprometeram a fazer para acabar com o conflito, isso realmente aconteceu, esse acordo foi levado à prática. E aí se celebra e se divulga esse acordo, né? Caso não tenha dado, se analisa o não cumprimento, identificando as falhas na escuta das necessidades, né? Alguma coisa que não deu certo, ou no ciclo em si, mas também a gente tem os intervenientes sociais relacionais. Por isso que é importante que todos os envolvidos no processo, e aqueles que também não estão envolvidos, estejam versados e letrados na comunicação não violenta e nas práticas restaurativas, como os ciclos restaurativos. Então, tem que haver perguntas provocadoras para as partes. Provocar não é no sentido de irritar a pessoa, é provocar, de criar uma reflexão. Tá? Porque o que está nos 3 momentos, no pré-círculo, no ciclo e no pós-círculo, é a escuta do que aconteceu, de como o conflito os afetou e de como consertar o dano produzido. Aí a gente tem alguns exemplos de projetos, como o projeto Heliópolis e Guarulhos, né? Então, com a implementação de práticas restaurativas em 20 escolas do estado de São Paulo, nos anos 2000, né? Era uma parceria do Poder Judiciário, a Secretaria Estadual de Educação, o Ministério da Educação e outras entidades, né? Mas ele enfrentou problemas, porque o paradigma atuante é contrário à inovação restaurativa, né? Está muito baseado nessa lógica punitivista, numa lógica autoritária, necessidade de mais tempo para a incorporação dos princípios restaurativos e os problemas de comunicação entre a escola e a justiça, né? Então, a gente teve esses obstáculos institucionais. A própria escola, às vezes, quando é uma iniciativa que vem de fora, se não houver todo um trabalho feito com a escola, ela vai se sentir invadida, tanto os professores como os estudantes, né? A falta de responsabilização das pessoas envolvidas, né? Para que realmente o acordo fosse concretizado, né? E funcionasse, né? E muitas vezes, no caso de adolescentes, eles, na hora de buscar uma resolução do problema, né, do conflito, o foco deles, que acabavam reproduzindo muitas vezes essa lógica autoritária, essa lógica violenta, e se achava que a justiça tinha que se dar a partir de punição, daí aquilo que a gente falou na aula anterior, uma justiça mais próxima de uma ideia de vingança. Bom, por outro lado, né, se houve esses desafios, né, as práticas restaurativas limitadas no contexto adverso, nesse caso aí de escolas periféricas, né, até lidando com questões como o tráfico de droga, se percebe a necessidade de termos alternativos, né, de se adaptar esses ciclos restaurativos para aquela realidade, para evitar associações negativas com o sistema judiciário. Até o nome, né? Se a gente chegar lá numa escola, vamos fazer justiça restaurativa dentro de uma escola localizada numa comunidade periférica, estudantes ali que lidam com a criminalidade, que lidam até com a possibilidade de entrar em conflito com a lei, por exemplo, eles podem achar que aquilo ali é, na verdade, um método punitivo. Né? Então, tomar cuidado até com as nomenclaturas dessas práticas quando a gente levar para a escola. Tá? Aqui também a gente tem o sistema de proteção escolar,
escolar na década de 10, né, no início da década de 10, aplicada no estado de São Paulo por uma resolução da Secretaria de Educação, né, a 19 de 2010, que tentou combater a violência nas escolas por meio de um sistema de notificação de conflitos escolares, a partir da divulgação dialógica de normas de conduta e a capacitação de professores mediadores para atuarem como facilitadores nas intervenções restaurativas. Tenho também uma experiência em Minas Gerais, o programa de mediação de conflitos, que atuou em escolas através de núcleos de mediação, né, o foco em conflitos escolares, depredação, violência entre alunos e professores, né, e a falta de espaços comunitários, e essas ações incluíram a promoção de discussões sobre os direitos das crianças e adolescentes. Então, tem esse potencial, essas práticas, esses círculos de acesso à justiça, a identificação das demandas coletivas, a organização comunitária para políticas públicas e a defesa de direitos fundamentais. E o último texto aqui, ele foca ainda no bullying, né? Que é o bullying nas escolas, metodologias dos ciclos restaurativos. Então, a gente tem essa questão do bullying, com todas as suas consequências e prejuízos, né? O problema do foco da punição para resolver o bullying e a falta de reparação, né? Então, vem também, aqui até acaba repetindo o que está nos outros textos, então eu nem vou ficar chovendo no molhado, mas ele tem esse potencial de reparação, de empoderamento e de responsabilização do agressor, né? Então, a gente precisa do facilitador, tem essas etapas do círculo, né? Que também ele repete a mesma coisa do texto anterior, algumas possibilidades de questões para a vítima, né? Como você foi afetado por essa situação? O que você estava pensando, e para o agressor, o que você estava pensando no momento? E para ambos, o que pode ser feito para reparar os danos e prevenir que isso aconteça de novo? Né? Pensando nessas mudanças, né, de comportamento para a prevenção de novos casos de bullying. Então, é necessário o envolvimento de todos os afetados, agressor, vítimas, testemunhas, pais e professores. É necessário identificar os danos, né, a conversa guiada para que todos possam entender o impacto do bullying, né, na vítima, naquela comunidade, etc. E o agressor, muitas vezes, quando ele escuta a vítima, como as suas ações afetaram essa vítima, ele pode começar a perceber as consequências de suas atitudes. A construção coletiva de soluções, o foco é trabalhar juntos para encontrar formas de reparação dos danos causados, né? Isso pode envolver pedidos de desculpas sinceros, ações concretas para compensar o dano, com a ajuda de atividades escolares e projetos de conscientização, e se comprometer a mudar o comportamento. E os compromissos futuros, o ciclo, né, vai para o momento pós-ciclo, né, esse estabelecimento de que todas as partes vão continuar se respeitando para a criação de um ambiente escolar positivo, não tóxico, né, as estratégias que são combinadas para prevenir novos acidentes e monitorar os comportamentos. Então, o que esses textos têm em comum? Uma abordagem centrada, todos eles, os 3 textos, na transformação das relações interpessoais, na resolução de conflitos de maneira construtiva e empática, valorizando o diálogo, a comunicação não violenta e a escuta ativa. É uma comunicação violenta e as práticas restaurativas, né, os círculos, por exemplo, promovem essa responsabilização sem punição, a reparação de danos e o fortalecimento do senso de comunidade, criando um ambiente de acolhimento, né, a partir do respeito e de conexões genuínas entre os indivíduos. Tá? Gratidão, mais uma vez acabei me estendendo demais, gente. Eu preciso aprender a falar menos. Mas ainda temos 5 minutinhos, tá? Antes de mostrar aqui o template, para aqueles que estão com alguma dificuldade, eu gostaria de saber se alguém gostaria de se manifestar e fazer uma reflexão sobre o que a gente tem visto. Né? Nós temos aí bastante gente. Por favor, muito obrigado, professora Mariana Guerino, nossa tutora também. Pode falar, Adriana. Professora, uma coisa que me surgiu aqui, quando a gente fala de comunicação não violenta, da gente tentar buscar
em outras construções de cultura, né, o trato assim da comunicação em si, é possível que a gente também possa se apropriar das produções a partir dos estudos decoloniais para fazer essa construção, buscando esses saberes para além do que é produzido assim pela Europa, né, América do Norte? Adriana, excelente pergunta, com certeza, tá? É, a gente tem todos esses movimentos decoloniais, a gente tem inúmeros autores, né, que trazem essas perspectivas que aí a gente pode trazer até a ecologia dos saberes do Boaventura de Souza Santos, né? Que a ideia não é, digamos assim, a gente desconsiderar as contribuições das matrizes civilizatórias europeias, só que pensando naqueles processos, né, de epistemicídio, de invisibilidade, de apagamento que a gente viu lá na primeira aula, né, que acabaram desconsiderando as contribuições dos povos originários, dos povos indígenas, né, do mundo todo, em África, em Ásia, em América Latina, é fundamental a gente se apropriar das pedagogias decoloniais. Então, a gente tem nesse momento, no âmbito das perspectivas decoloniais, pós-coloniais, em estudos de relações étnico-raciais, educação antirracista, mas o resgate de N práticas ancestrais, né? De África, de povos originários aqui do Brasil, a gente pode pensar nesses povos da Oceania, até povos originários da Europa, dos indígenas europeus, né? Quando eu penso em povos originários, e está resgatando. Porque daí eu volto a falar da ideia de um futuro ancestral, como o Krenak compreende, né? A gente se voltar no futuro para potencializar o passado, para potencializar o nosso futuro, pensando em porque esses povos ancestrais, né? Essas comunidades xamânicas, essas culturas milenares, elas estão baseadas em enfoques mais holísticos. Claro que a gente não deve idealizar aquela coisa toda e reproduzir estereótipos positivos, mas essa leitura desses autores, dessas autoras, dessas perspectivas decoloniais, eu acho fundamental. Você tocou num ponto maravilhoso aí e fundamental. A gente tem 2 minutos, temos ainda a aula do professor Rodolfo daqui a pouco. Aqueles que estão com problemas aí, com a questão tem uma estudante que estava com problema para colocar atividade, vocês podem permanecer e eu vou exibir aqui o template também. Mas se alguém quiser fazer rapidinho um último comentário, fica à vontade, tá? Enquanto vocês vão pensando, eu aproveito aqui para assim, não me despedir, né? Porque a gente ainda continua juntos até outubro, né? Então, podemos nos comunicar pelo e-mail, pelo Moodle, né? Se alguém precisar, manda e-mail, a gente pode marcar uma conversa síncrona aqui mesmo nessa sala. Se quiser juntar um grupo de alunos, a gente quer conversar contigo, Alessandro, discutir todos os textos, os conceitos, a gente pode marcar um momento, fico à disposição, com muito carinho, com muito amor. E é isso, né, gente? Espero que a unidade curricular tenha ajudado aí nesse processo formativo, nessa desconstrução, nessa ressignificação que todas nós, todos, né, precisamos fazer. E agradeço muito. O Alex está escrevendo que a comunicação não violenta é um caminho para promover um ambiente mais saudável. Eu vejo que muitas vezes a cultura de violência dentro de casa reflete no comportamento do discente, e se o Alex me permite, até nosso também, dependendo do caso do docente. Jane, fique à vontade. Boa noite, professor. Maravilhosa sua aula. Todas as aulas foram sensacionais. Assim, vou lhe dizer que, digamos assim, é bastante reconfortante, né? A gente pensar sobre situações tão difíceis assim que muitas vezes a gente enfrenta em sala de aula, e também, digamos, meios para a gente tentar encontrar formas de tentar equacionar os conflitos, né? Como
o senhor colocou, o conflito é constitutivo da vida em sociedade, né? Digamos assim. A questão é as dimensões que muitas vezes o conflito pode atingir dentro de uma instituição escolar, na relação que os alunos estabelecem entre si. Então, eu quero lhe agradecer pelas aulas maravilhosas. O microfone, professor, está desligado. Eita, obrigado, desculpa, gente. Agradeço muito, Jane, sua colocação. Estou vendo várias colocações aqui dos estudantes. Eu já vou passar a palavra para o José. Eu já vou ter que encerrar, gente, daqui a pouquinho, depois do José, para não atrapalhar a aula do professor Rodolfo, tá? Tá esperando vocês lá na sala. O Alex, eu quis dizer que, assim, tanto como que a violência familiar pode levar o estudante a reproduzir em sala de aula, como você colocou, daí eu ousei fazer uma complementação da sua fala, dizendo que nós também, que a nossa vida, às vezes, também ela pode estar permeada por violência, né? Nós, professores, a gente também tem nossos conflitos, e a gente também pode reproduzir a violência, é isso que eu quis dizer, né? Além do aluno, que reproduz muitas vezes a violência, nós, professores e professoras, às vezes, corremos esse risco. Nesse sentido, eu tentei fazer uma complementação à sua excelente observação. José Augusto. Boa noite, professor. Eu só queria relembrar a questão que nós estamos discutindo, a questão do Ministério dos Direitos Humanos, né, que sofreu justamente essa questão da violência lá no próprio Ministério. Ver como é que está a situação do Brasil, onde a violência está presente no próprio Ministério que combate, que está lá trabalhando sobre direitos humanos. Era esse destaque que eu queria fazer para você. Foi muito boa aula, professor. Obrigado pela colocação, José Augusto. Realmente essa situação aí, ela foi meteórica, né? Ela mexeu com todos nós, mas eu acho que dá para resgatar principalmente o que a gente viu na aula passada, né? na educação em direitos humanos. A gente tem que ter coerência do que a gente fala, do que a gente lê, entre o que a gente fala, lê e o que a gente escreve e o que a gente faz. Eu acho que é um grande desafio para nós, envolve ética, mas envolve também o exercício de alteridade, né, de tratar o outro como a gente quer ser tratado. Eu acho que você tocou numa questão fundamental, José Augusto, que isso nos ajude a compreender, tanto no âmbito da nossa cidadania, como na nossa responsabilidade histórica, no momento em que o nosso país precisa aprimorar o seu processo civilizatório. Né? Muito obrigado, José, pela sua ótima lembrança. Então, meus queridos, é isso. Muito obrigado, me despeço aqui. A aula estará disponibilizada. Vou parar a gravação nesse momento